Precisamos falar do colorismo em Angola. Não existe colorismo em Angola e o anticolorismo é um discurso de ódio. Já que alguns são armados e acadêmicos, esse é um texto com referência, podem encontrar o texto completo no blog. As ideologias criam frequentemente adversários imaginários para justificar a própria existência. Viana, 2012, Kors, 2008. O marxismo criou uma suposta ideologia burguesa capitalista e o comunismo ergueu-se como movimento antifascista antes de existirem fascistas. Lowy, 2015, explica que as vítimas, por vezes, adotam ironicamente o rótulo, justificando, pós-facto, as alucinações ideológicas. O discurso anticolorista apresenta três características do discurso de ódio. Primeiro, impossibilidade estatística da acusação, ou seja, a acusação é impossível. Segundo, generalização preconceituosa. Terceiro, ódio hipócrita. Gagliardone et al., 2015, definem discurso de ódio como linguagem ofensiva e violenta, focada num grupo que partilha uma propriedade comum baseada num desequilíbrio de poder. Parek, 2012, acrescenta que desvaloriza pessoas com base em características imutáveis e promove hostilidade sistemática. Característica imutável como a ascendência, a aparência, e hostilidade sistemática, como dizer que todo e qualquer mulato que tem algum tipo de sucesso na vida é automaticamente um privilegiado, sem você tentar verificar se é verdade ou não. Bom, impossibilidade da acusação. Constituindo menos de 2% da população angolana, censo de 2014, é estatisticamente impossível que mulatos estejam privilegiados em número suficiente para causar impacto sistêmico. Mesmo supondo generosamente que todos os mulatos sejam parte dos 20% de angolanos com emprego formal, público ou privado, fazendo assim parte de pelo menos a classe média, ainda assim significa que 18% não são mulatos nestes lugares. O facto da acusação ser ilógica não constitui problema para o anticolorista. Como disse Conder, 2012, a ideologia caracteriza-se pela incapacidade de apreender a totalidade concreta do processo histórico, substituindo análise factual por construções abstratas, como ligar a condição social ou de emprego da pessoa com o colonialismo ou fatores históricos remotos, como o tráfico de escravos. Generalização preconceituosa. O discurso anticolorista julga indivíduos não pelos seus atos concretos, mas por fatores históricos e geográficos ilimitados, julgando todos os mulatos em todos os lugares e tempos. Messaros, 2004, explica que a ideologia não é simplesmente um sistema de crenças, mas um modo historicamente determinado de representar a ordem estabelecida como eterna. Esta generalização constitui mais um ataque anticolorista. Nega a identidade angolana do mulato, subordinando-a a uma identidade africana global na qual não tem lugar, quando não o taxa de inimigo por ser, abre aspas, resultado do colonialismo. Esta forma de julgamento coletivo, baseado em características imutáveis, a ascendência e a aparência, define o discurso de ódio porque impede a vítima de escapar. Um criminoso pode reformar-se, abandonar o crime, tornar-se uma pessoa religiosa e moral, mas um mulato nunca deixará de ser um mulato. Para garantir vitória, o discurso inclui no processo contra mulatos os atos de europeus e africanos. A incapacidade dos anticoloristas em aceitar a falsificabilidade de suas ideias leva-os a taxar quem os contraria de, abre aspas, privilegiado que não vê seu privilégio, se for mulato, ou alienado, se for africano. Este mecanismo corresponde à natureza não falsificável das ideologias totalitárias identificada por Popper. Uma teoria científica tem que ser falsificável, caso contrário, é ideologia. Fecha aspas. Qualquer evidência contrária é reinterpretada como confirmação da teoria. Verkunter, 2013, observa que tal discurso opera através da rejeição de acusações de ódio ao afirmar estar contra uma ideologia, não contra pessoas. Terceiro, o ódio hipócrita. O colorismo deriva de uma mutação do marxismo que transforma relações humanas numa relação entre opressor e oprimido, onde o oprimido tem não apenas razão automática, mas licença para fazer o que quiser por estar supostamente a reagir. Voegelin,
1975, argumenta que Marx pretendia apoiar a violência contra seres humanos afetando indignação moral. Fecha aspas. Como explica Lilia, 2016, este movimento, abre aspas, abandonou a luta de classes econômicas em favor de batalhas culturais entre opressores e oprimidos definidos por identidades. Fecha aspas. Eggleton, 1997, desenvolve esta análise. Esta transformação permite que, abre aspas, o preconceito se apresente como resistência legítima, invertendo categorias morais. Fecha aspas. Stephan, 2000, explicam que, abre aspas, minoria podem ser vistas como ameaças simbólicas às normas culturais, mesmo sem representarem ameaças concretas sobre seus recursos. Fecha aspas. Os anticoloristas encontram colorismo até onde nenhum mulato esteve presente, como no caso do médico Dalla, morto numa esquadra após romper a cerca sanitária durante a Covid, com os ativistas afirmando que abre aspas, se fosse mulato, estaria vivo, fecha aspas. A ausência do agente. Para o podcaster angolano Erlander Napoleão, colorismo acontece quando o africano dá vantagem ao mulato. Ou seja, o suposto privilegiado está presente apenas como beneficiário passivo, não como agente ativo de discriminação. Compare com o racismo americano ao molho 3K. Grupos de homens de origem europeia cometiam atos documentados de discriminação e para manter o seu privilégio face a pessoas de origem africana na América. Ou seja, neste racismo tradicional, existe uma relação clara entre o agente, a ação e a vítima. Porém, no discurso anticolorista angolano, esta cadeia causal está ausente. O suposto beneficiário não é agente de nenhuma ação discriminatória, tornando a acusação impossível de verificar empiricamente. Conclusão. Existe uma fonte de discursos anticoloristas angolana, que transformou a luta política contra o colonialismo português em luta racial contra o europeu. Porém, a nova moda do anticolorismo em Angola vem do marxismo cultural, ou revolução diversitária na moda no Ocidente, que representa uma mutação ideológica combatendo uma discriminação inexistente ou irrelevante, como aquela história de discriminação capilar, criando um novo alvo de discriminação. Ao julgar indivíduos pela ascendência e aparência e ao atribuir culpa coletiva a um grupo minoritário, menos de 2% da população de Angola, o discurso preenche todos os critérios de discurso de ódio estabelecidos pela literatura. Gagliardone et al., 2015, definiram o discurso de ódio como comunicação que cria um ambiente de preconceito, fomentando discriminação e hostilidade. O discurso anticolorista manifesta precisamente estas características. Cria uma hostilidade contra mulatos, desvaloriza-os com base em características imutáveis e opera através de ameaças simbólicas sem base factual. Como observa Altman, 2012, o discurso de ódio frequentemente se apresenta disfarçado de crítica legítima ou defesa de oprimidos. É esta inversão, preconceito vestido de linguajar acadêmico, que torna o anticolorismo particularmente insidioso. Como argumentam Marx e Engels, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. E a realidade material angolana, onde os mulatos representam 2% da população, torna estatisticamente impossível a narrativa de privilégio sistêmico. Deixa o teu comentário sobre o assunto e podes encontrar o texto completo no blog em roboredo.home.blog. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe Angola. Todos contra o preconceito, pois o preconceito não tem cor e o preconceito é destrutivo. Viva Angola!